E o texto que Deus me deu, que Deus me levou, foi esse aqui. Jó 33, verso 15. Diz assim: de noite, na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. De noite, na cama, quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio de sonhos e de visões. Uau! Quando eu li esse texto, eu tive a confirmação. Interessante que Deus mandou eu falar sobre sonhos. Falei, Deus, mas que sonhos? E Deus disse assim, fala sobre os seus sonhos. Porque tem alguém que parou de sonhar. Tem alguém que parou de sonhar. Eu me lembrei de uma mensagem que eu preguei há uns 2, 3 anos atrás, intitulada como Sonhando os Sonhos de Deus. Meus irmãos, hoje eu estou com 53 anos, vou fazer 54. Me converti há 35 anos atrás, agora em dezembro. Tinha 19 anos. E o meu testemunho é um testemunho que, para mim, é importante e tem contribuído para abençoar muitas pessoas. Mas eu venho de uma infância, eu sou pastor, quem me conhece sabe, sou pastor, faço parte da equipe pastoral, Primeira Igreja Batista de Marília, e hoje cuidando de um núcleo, ajudando também aqui na sede, mas eu tenho uma história. E a minha história hoje é um sonho que foi realizado. Eu sou o 17º filho. Minha mãe teve 18 filhos e um de criação. E a minha infância não foi uma infância muito fácil. 54 anos atrás, morava no Nordeste, família pobre, imagine um pai, tantos filhos. Minha mãe trabalhava lavando roupas, meu pai trabalhava em fazenda. Peguei meu pai, lembro do meu pai trabalhando, fazendo diversas coisas para manter a casa, manter os filhos. Mas mesmo sendo eles trabalhadores, nós passávamos muita escassez, muita necessidade. E em algum momento chegamos a passar, inclusive fome, por não ter o que comer. Mas eu me lembro uma época da minha vida em que eu comecei a estudar, nós estudávamos numa fazenda, e era o dia inteiro. Minha mãe fazia uma marmitazinha assim, quando tinha, uma farofa, a carne frita, ou então ovo com farinha. Quando tinha, colocava um feijão, alguma coisa. E a gente tomava um café reforçado pela manhã, café, escaldado de café, café quente com açúcar e farinha. E a barriga inchava, e a gente ia para a escola. E lá se virava, comia o que tinha. E eu aprendi as minhas primeiras letras. E mexeu muito comigo, eu queria aprender a ler. Quando a professora lia e a cartilha ensinando o beabá, eu queria ler de todo jeito. De maneira que eu fui um dos que comecei na minha idade. Eu tinha uma irmã que já era adulta, ela era até professora. E eu me interessei por um livro lá no Nordeste chamado Literatura de Cordel. E eu comecei a ler aquilo e o meu pai gostava. Então ele comprava aqueles gibis na literatura na feira
E a literatura de cordel tem que ser lida, não é de uma maneira comum, é inverso. Me lembro de um chamado João Grilo, até hoje nunca esqueci. Vou dar uma palhinha para você aqui. Diz assim: João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se em formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora pelas artes que fazia. Nasci de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando a mãe pegou um gado, ele gritou: não me arranhe, não me jogue esse animal que talvez você não ganhe. E assim por diante. Então, a literatura de cordel é uma história contada por nordestino, várias histórias, vários títulos: Pavão Misterioso, Vaca Misteriosa, Cancão de Fogo e Pedro Malazarte, enfim, eram várias histórias. E eu lia para o meu pai aquilo ali. E quando eu comecei a ler aquele livro, despertou em mim. Um dia eu queria ser escritor de literatura de cordel. Imagina, eu era criança. Mas eu queria ser. Talvez eu tivesse aí pelos meus 8 anos, 9 anos, 7 anos, sei lá, uma fase da nossa vida, e eu lia para o meu pai. Eu queria ser escritor de literatura de cordel. O tempo passou, aconteceu tragédia em nossas vidas, eu compartilho isso no meu testemunho, no livro Lugar Secreto. E houve uma tragédia, e tivemos que sair da escola. Aos 10 anos já não estudava mais, já tinha que trabalhar na roça, porque aconteceu uma tragédia em nossa família. E eu parei de estudar. Eu me lembro o dia que eu cheguei em casa, 4 horas da tarde, e o meu pai falou assim: a partir de manhã você não vai mais para a escola. Você vai começar a trabalhar. Todos os seus irmãos trabalham. Eu tinha 10 anos. Eu fui trabalhar numa roça de cacau. Carpi, colher cacau, roçar. E eu comecei com 10 anos. Parei de estudar. Mas aquilo não ficou somente aos 10 anos, foi toda a minha vida. Entrei na adolescência, fui para Rondônia e me tornei um adolescente muito revoltado. Mas o sonho de estudar, o sonho de ser escritor de literatura de cordel, não morri, até mesmo porque eu não parei. Naquelas fases em que eu não estava em crise com meu pai, eu lia. Agora eu já lia não somente para ele, lia para os colegas, para as pessoas. Ou então lia para mim mesmo, eu tomei gosto, tinha muita literatura de cordel. E como as pessoas achavam bonito, e eu aprendi a ler realmente, é tanto que hoje eu tenho vários assim na minha memória, eu posso citar vários de memória. Que aquilo ficou impregnado na minha mente. Mas aos 17 anos eu sofri uma segunda decepção muito grande na minha vida, e foi quando eu saí de casa. Eu me lembro que o argumento que eu usei para minha mãe é que eu queria sair de casa porque eu guardava muito ressentimentos, né? Daquela vida que levava, trabalho, do meu pai, que naquela época era um homem bastante violento, bravo, agressivo. Eu queria sair de casa, mas eu me lembro que 2 coisas marcaram e que levou minha mãe a me abençoar. Eu saí de casa aos 17 anos, em rebelião com meu pai, mas abençoado por minha mãe. E a segunda coisa que eu falei para minha mãe, que a levou a me abençoar, primeiro eu falei que queria sair de casa porque eu tinha um ressentimento muito grande do meu pai, e eu conto isso no livro, mas a segunda coisa que eu falei para ela é que eu queria estudar. Eu não queria viver a minha vida inteira na roça, eu queria estudar. E ela me abençoou. E eu tive que lidar com a situação com meu pai, o tempo passou. Eu comecei a estudar, fui para a cidade, comecei a estudar, mas na cidade veio as más companhias. E eu parei de estudar na 4ª série.
me envolvi com as más companhias, fumava, bebia, experimentei drogas e parei de estudar. 2 anos depois eu me converti, eu converti em 85, estava com 19 anos, e o Evangelho começou a trazer esperança para o meu coração. O Evangelho mudou a minha mente. O Evangelho me ensinou a sonhar novamente. O Evangelho resgatou sonhos que tinham sido abortados, e um deles foi de estudar. 2 anos e meio depois, eu tive uma oportunidade que Deus me deu muito grande de ir para um seminário, 87, julho de 87, enviado pela Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Ariquemes, Rondônia, na época a Igreja Batista Ebenezer. E lá eu tinha a oportunidade de fazer um curso médio de teologia e concluir o meu estudo secular. Ao término de 3 anos eu terminaria o curso médio em teologia com o curso secular. Mas eu fracassei. Mais uma vez, eu fracassei. Aquele período do seminário eu não consegui concluir. E aí eu conto tudo isso nos detalhes, no livro. Eu vou falar um pouco dele daqui a pouco para vocês. E foi interrompido. Me casei e parei de estudar. Já não queria mais estudar e a essa altura eu já estava com 22 anos, 23 anos. Eu não queria mais estudar. Mas Deus tinha implantado um sonho no meu coração. O sonho estava lá. Tinha acontecido abortos com sonhos. Eles estavam assim, num caixão, não tinham sido totalmente sepultados. Mas eles estavam lá dentro. De vez em quando eu olhava, batia uma tristeza muito grande, porque eu olhava, eu via fracasso as várias vezes que eu queria estudar e não conseguia. E às vezes eu percebia que era devaneio, mas eu sempre comprava livro, gostava de livros. Mas um dia, isso mudou. Em 95, isso mudou. Eu conheci um homem de Deus, pastor Domingos, e ele me encorajou no gabinete dele. Ele perguntou qual era o meu sonho, e foi justamente o que eu falei, que eu queria ser um pastor, estudar. Ele perguntou, até que série você estudou? Eu falei, 4ª série. Então ele lançou o desafio. Se eu te dou 3 anos sem terminar o 1º grau, 2º grau, pelo supletivo, e quando você terminar a gente conversa. Eu acreditei, eu tomei posse daquela palavra. E eu me matriculei aqui numa escola em Marília, no SESMA, na época era supletivo. Também havia o supletivo 2000 pela Rede Globo, que transmitia todos os dias, acho que 4 ou 5 da manhã. E eu entrei de cabeça, eu comecei a estudar, concluindo 2 anos depois, eu terminei o tão sonhado estudo, ganhei uma bolsa, fui para o seminário, fiz o curso teológico, concluí. É uma história muito bonita, eu conto isso no livro. E de lá para cá, a minha vida tomou um rumo diferente. Eu comecei de fato a realizar o sonho que eu tinha de infância. E hoje é uma realidade. Por isso que eu estou falando de sonhos, eu não sei para quem eu estou falando. Eu não sei quem está assistindo essa live, não sei quem precisava ouvir, eu só estou seguindo a direção de Deus. Ele mandou falar sobre sonhos, eu estou falando sobre os meus sonhos. Talvez você esteja com o seu sonho sepultado. Talvez você tenha abortado o seu sonho. Talvez o seu sonho já foi abortado várias vezes. Não sei. O meu foi assim. E eu entrei de cabeça, eu levei tão a sério, eu não parei de estudar. Desde 95, nunca parei de estudar. Nunca parei de estudar. E eu tinha um sonho.
E aí chegou o momento de eu escrever. Eu precisava trazer à tona. Eu comecei e o primeiro sonho foi esse aqui, o livro Lugar Secreto. Só que não era uma literatura de cordel. Era o livro que eu estaria contando sobre o meu sonho. Eu estava dando o meu testemunho. E esse livro Lugar Secreto eu conto nos detalhes tudo que aconteceu, tudo que eu resumi até agora falar para você, eu conto no livro Lugar Secreto. E só que esse livro ele passou mais de 20 anos, um rascunho dele escrito, porque eu não tinha coragem de contar o que eu conto aqui. Eu precisava ser curado. Eu precisava ser curado de traumas. Justamente aqueles traumas que tinham me levado a abortar os meus sonhos. Eu tinha vergonha da minha história. Foram quase 20 anos escrito até que um dia eu me libertei. Até que um dia eu peguei aquele rascunho que estava na prateleira quando eu fiz libertação. Eu ouvi Deus claramente dizer assim: pega aquele livro que está na sua estante e rasga. E eu obedeci a Deus. Eu peguei e rasguei, eu toquei fogo juntamente com o mapeamento. E Deus disse assim: agora os teus sonhos são os meus sonhos, só que você vai fazer do meu jeito. Eu tinha um sonho, mas o meu sonho não tinha sido submetido a Deus. Porque Deus não queria que eu realizasse só o meu sonho. Deus queria que eu sonhasse o sonho que Ele tinha para a minha vida. Esse é o detalhe. Sonho sem Deus é devaneio. Sonho sem Deus pode ser um grande pesadelo. E o sonho que eu tinha no meu coração, em muitos momentos, tinha se tornado um devaneio. Depois você procura na íntegra o que significa a palavra devaneio. Mas Deus falou: agora você vai sonhar os meus sonhos. E nesse livro Lugar Secreto, eu compartilho. E esse livro tem abençoado muitas vidas. Muitas vidas. Esse livro ele foi escrito começou a ser escrito em julho de 2018. Deus me levou lá na minha terra, lá na Bahia, para que eu pudesse ser curado, restaurado. E lá ele me disse assim: agora é a hora de você realizar o seu sonho. Eu tenho um sonho, está lá no meu Facebook, depois você entra. É o sonho que eu tinha em uma dessas cidades que eu morava, tinha uma ladeira. E eu, quando era criança, eu ficava, principalmente quando chovia, eu ia com outras crianças, ver os carros subiam, era uma ladeira bem íngreme mesmo, bem íngreme, mas muito alta. E o carro ia até a metade e voltava, somente quando estava chovendo. Era uma farra para as crianças. E eu tinha um sonho de um dia ter um carro subir aquela ladeira. E eu realizei esse sonho em 2011. Eu fui com a minha família na Bahia, fui com a Rose, com a Sara, e eu subi aquela ladeira de carro. Tá no Facebook, depois você procura no meu Facebook, tá a realização desse sonho. Eu subindo a ladeira, eu subi várias vezes. Então Deus tem sido muito bom para comigo. E esse livro aqui foi... O start foi na Bahia. Deus me levou lá na Bahia. Em julho de 2018. E Deus disse: é hora de você escrever. E eu escrevi esse livro, Lugar Secreto, falando do processo, contando meu testemunho, desses abortos de sonho que eu tive,
alguns voluntários, outros realmente proposital. E eu escrevi esse livro. Ele foi concluído em janeiro de 2019, lançado dia 14 de fevereiro de 2019. E Deus começou a me trazer, Deus começou a ressuscitar sonhos. No mesmo ano, Deus me deu esse aqui, usou um homem de Deus, pastor Valmir. E desse livro, Lugar Secreto, saiu a série No Lugar Secreto 1, 2 e 3. E Deus pediu que eu compartilhasse parte a parte o que Ele tratou na minha vida no lugar secreto. Primeiro Ele tratou a minha vida de jejum e oração, não tinha prática de jejum e oração, tinha me tornado um pastor muito tradicional, que não acreditava no mover, na ação do Espírito Santo. E esse foi o primeiro livro. Então esse é o Lugar Secreto, e esse é No Lugar Secreto. Eu conto o que Deus fez comigo no lugar secreto. Primeiramente, Ele mudou minha vida de jejum e oração, fui curado. Esse livro aqui eu falo sobre cura, orfandade. Esse livro é sobre cura da orfandade. Eu era órfão, não sabia, por isso os meus sonhos eram abortados. Esse eu falo sobre jejum e oração. E aí Deus me deu mais um outro sonho. Eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Quando a gente decide sonhar os sonhos de Deus, ou entrega os nossos sonhos na mão do Senhor, Ele dá sem medidas. Deus falou, agora eu quero que você escreve no Lugar Secreto 2. Fale sobre a libertação. O que aconteceu na sua vida? Quais foram as áreas da sua vida que você foi liberto? E surgiu esse livro. Eu estou falando de 2019, nós estamos em 2020. Eu estou falando de coisas que estão acontecendo há 2 anos na minha vida. E ver esse livro, Libertação. E aqui eu conto como foi o processo de libertação na minha vida, quais foram as áreas da minha vida. E esse livro tem abençoado muitas pessoas, foi um ministério que Deus nos deu. Deus mandou escrever um outro livro, também da série No Lugar Secreto. No Lugar Secreto 3. Interessante que Deus, quando cura as nossas feridas, os nossos traumas, a gente começa a vencer áreas que nunca tinha vencido. E esse livro eu falo que Deus me curou. Curou as minhas finanças. Deus me ensinou a ser um homem que realmente cuidava das finanças. E ele disse assim, olha, o dinheiro de cada livro você vai produzir outro. Então, com o dinheiro desse livro, Lugar Secreto, eu fui ouvindo de Deus e Ele mandou eu publicar esse. Este. Então, eu passei a me disciplinar. Todos os livros que eu vendia, que eu estou vendendo, eu comecei a canalizar. Um produzir o outro. Para realizar sonhos, você tem que ter perseverança, ter uma visão de Deus, perseverança e ter organização e ser muito disciplinado, ser constante. E eu cheguei final do ano, falei, Deus, agora eu vou dar uma pausa. Mas Deus já tinha algo em mente para a minha vida. Deus me deu outro livro. Falar sobre intercessão. No Lugar Secreto, Deus me ensinou a interceder por mim, por minha família e pelas pessoas. Esse livro foi lançado no final de janeiro, início de fevereiro. Foi lançado esse livro sobre intercessão. E por último, Deus falou algo muito ao meu coração. O primeiro livro foi esgotado e nós reeditamos ele agora. Foi reeditado esse livro. Permita-me, eu vou
pegar aqui um pouco, porque ele está aqui embaixo. E na reedição desse livro, Deus mandou dar um título diferente. Esse livro sobre jejum e oração. Esse livro ficou pronto a semana passada. Então, eu estou em 2 anos e meio. Então vamos pegar aí julho de 2018, julho de 2019, julho de 2020. Vai fazer 2 anos. E Deus me deu então 6 livros. Lugar Secreto, que é o meu testemunho. No Lugar Secreto 1, que eu falo sobre o jejum e oração, e esse esgotou. No Lugar Secreto 2, fala sobre libertação. No Lugar Secreto 3, fala sobre finanças. Intercessão, a oração, a única arma que penetra o mundo espiritual. E a reedição desse, jejum e oração, que tem um capítulo a mais. Por isso ele teve que mudar o nome. Então, para instituição que dá licença para os livros, esse é considerado como um 6º título. Mas eu só acrescentei um capítulo diferente no Lugar Secreto 1. Por que eu estou falando isso para você? Deus mandou falar sobre sonhos. Eu estou vivendo hoje sonhos que eu tinha quando era criança e que eu tinha abortado por várias vezes na minha juventude, na minha vida adulta e até mesmo depois de ser pastor. Eu tinha um sonho, mas o meu sonho não estava alinhado com o sonho de Deus. Eu estava querendo sonhar os meus sonhos e realizar os meus sonhos do meu jeito. Mas eu aprendi na palavra de Deus que nós não realizamos sonhos do nosso jeito. Sonhos são apenas sonhos se você não buscar a maneira correta, e a maneira correta é sonhar o sonho de Deus. Ele só se torna sonho se você for sábio em buscar a direção de Deus, alinhar o seu sonho com o sonho de Deus, porque nós não sabemos orar, é o Espírito que nos conduz. Romanos 6,26 diz que é Ele que nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Deus me ensinou, eu descobri o propósito, comecei a pagar um preço, e preço de horas. Alguém um dia perguntou assim para mim, disse, pastor, como faz para escrever tantos livros? Eu falei, tenha foco, esteja disposto a pagar o preço. Garanto para você, esse primeiro livro, Lugar Secreto, eu cheguei a passar noites sem dormir. Eu não estou dizendo de uma noite, noites ininterruptas sem dormir, porque eu ia recebendo de Deus e eu ia digitando, ia escrevendo, ia escrevendo, ia escrevendo. Eu aprendi que para você realizar um sonho, você tem que todos os dias, se dedicar no mínimo 2 horas em função dessa visão, desse propósito. E é o que eu tenho procurado fazer desde o momento que Deus me deu o start. No mínimo, 2 horas todos os dias. Eu me dedico à realização desse sonho. Mas às vezes eu me dedico mais horas. 6 horas, 7 horas, 8 horas. Os dias de minha folga, às vezes eu passo o dia. Eu já sentei e escrever 2 capítulos em um dia, porque eu ia recebendo de Deus. Deus é algo assim
Eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Eu estou vivendo o sobrenatural de Deus porque eu decidi sonhar o sonho de Deus. Eu parei de ter devaneios. A minha luta hoje é sonhar o sonho de Deus. E eu estou aqui fazendo essa live nesse momento, porque Deus me deu um sonho essa noite. Deus me deu um sonho. Ele disse, olha, amanhã às 15 horas, começa a fazer uma live, você vai falar sobre sonhos. Eu acordei, era 3h05 da manhã. E eu vim orar. E busquei uma confirmação na palavra. E o texto que o Espírito me levou foi esse aqui. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Deus fala por meio de sonhos e de visões, ou divisões. Jó 35:15. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Deus nos fala por meio de sonhos ou de visões. E Deus disse, vai amanhã às 15 horas. Começa uma live, independente do número de pessoas que tiver. E você vai falar sobre os sonhos. Falei, Deus, quais sonhos? Fala do que aconteceu com os teus sonhos. Então eu não sei. Eu comecei essa live dizendo que eu não sei para quem eu ia falar, para quantas pessoas eu ia falar. E confesso que não me importa a quantidade. Nesse momento eu estou aqui, na minha tela aparece 9 pessoas. Não sei quantas tem. Mas se entre essas 9 pessoas, o que eu estou falando é para você, eu gostaria que você fizesse uma solicitação aí na sua tela, e eu vou te aceitar. E eu quero orar por você. Porque se Deus mandou eu falar para alguém, esse alguém é para você. Eu estou falando de sonhos que têm sido abortados. Aborto de sonhos. Você que tem um sonho, mas está abortando esse sonho porque esse sonho ainda não foi alinhado com o sonho de Deus. E o seu sonho só vai se tornar realidade no dia que você alinhá-lo com o sonho de Deus. Você vai parar de ter devaneio, você vai parar de sonhar os seus sonhos e vai alinhar o seu sonho, sonhar o sonho de Deus. Eu tenho procurado viver isso. Eu tenho procurado sonhar os sonhos de Deus. Talvez não seja para você. Eu vou deixar essa live no meu story. Vou deixar ali registrado. De repente alguém lá vai assistir aquela pessoa. Pois entre em contato. Mas se é para você, eu te encorajo a fazer isso. Porque eu quero orar por você. Eu quero falar para você que se Deus te deu um sonho, esse sonho vai se realizar em nome de Jesus. Mas você precisa ser constante. Você precisa ser perseverante. Você precisa alinhar este sonho com o coração de Deus. Porque enquanto você estiver sonhando sozinho, nada vai acontecer. Mas na hora que você alinhar o coração de Deus, aí vão te chamar de louco, vão debochar de você. Você acha que eu não ouço deboche? Eu ouço muito deboche. Sabia? Mas Deus me ensinou a aprender com isso, a lidar com isso. Eu sei que muitos me chamam de escritor, não é porque realmente vê em mim um escritor, mas eu sou. Eu sei que muitos perguntam assim, está escrevendo mais um livro? Qual é o segredo? Porque eu estou vivendo o sonho de Deus. Eu sou membro de uma igreja e eu tenho um pastor que eu já falei para ele, cuidado que o senhor fala lá em cima no púlpito ou fala para mim no discipulado, porque eu vou tomar posse.
Eu aprendi a tomar posse da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz assim, você é capaz, eu tomo posse. Eu aprendi. Então, eu pertenço a uma comunidade em que eu ouço uma palavra do meu líder e eu tomo posse dela. E o que eu mais ouvi nesses últimos anos foi você é capaz. Você pode. Com Deus, ninguém te segura. Você e Cristo é mais do que vencedor. Eu aceitei alguém aqui. Alguém entrou em contato. Você pode, você é capaz. E eu creio nisso. Eu creio, eu tomei posse dessa palavra. Eu sou encorajado em Cristo Jesus. Então eu estou vivendo uma loucura. Eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. E o tema que Deus me deu para esse ano, conquistando o impossível. Quer saber de mais uma coisa? Já tem um outro livro que vai sair agora no segundo semestre. E os recursos Deus está mandando. Quando você sonha um sonho de Deus, Ele manda o recurso. O Deus que dá sonho, o Deus que dá visão, Ele dá provisão. Deus que dá sonhos, Deus que dá visão, Ele dá provisão. Esses livros estão saindo porque Deus tem sido misericordioso. Os primeiros já esgotaram. Mas Deus me deu bem claro, um para produzir o outro. Se você perguntar, pastor, o que você está desfrutando? Da obediência. Da obediência. E um está pagando o outro. Pensa, e não fica barato não. Eu estou falando aqui de alguns milhares de reais. Estou falando de 500, 600 reais não. Produzir um livro, no mínimo, é 13, 14 mil reais. Edição, correção, capa, diagramação, fora o tempo. Mas o Deus que dá sonho, Ele dá a provisão para o sonho ser realizado. Então, se você tem sonho e não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Meu irmão, em nome de Jesus, eu te encorajo a sonhar o sonho de Deus. Se Deus colocou um sonho no teu coração, não importa o que fale de você, não importa o que pense de você. José foi debochado. José sofreu deboche dos seus próprios irmãos. Foi ignorado até pelo pai, mas ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho. E o sonho se tornou realidade, porque ele acreditou. E ele alinhou. Ele sofreu perseguição. Ele sofreu tentativa de morte. Ele sofreu acusação. Ele sofreu injustiça. Mas anos depois, o sonho se realizou. Está debochando de você? Não se importa. Qual que é o teu sonho? Você sonha em ter um curso de culinária? Vai em frente em nome de Jesus. Sonha em ser um escritor? Vai em frente em nome de Jesus. Sonha em ser um missionário? Vai em frente em nome de Jesus. Sonha em ter uma empresa? Vai em frente em nome de Jesus. Qual é o teu sonho? Só que você precisa alinhar esse sonho com o coração de Deus. Você precisa alinhar o teu sonho com o coração de Deus. O segredo é você alinhar o teu sonho e você sonhar o sonho de Deus. Não pare de sonhar em nome de Jesus. Deus me mandou falar isso. Não pare de sonhar. Eu sei que eu estou falando para alguém nesse momento que precisa ouvir isso. Eu estou aqui realizando um sonho, literalmente. Eu sonhei, Deus mandou eu fazer uma live hoje às 15 horas e falar sobre sonho, porque alguém está abortando sonhos e esse sonho, para ser concretizado, tem que ser alinhado
ao sonho de Deus. Como eu disse, não importa quantas pessoas. Se você é uma delas, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Faz a solicitação, eu vou te aceitar aqui. Se não for, certamente vai ser alguém que depois vai acessar lá na rede e vai ver essa live, ouvir e vai entrar em contato. E vou deixar até aqui o meu endereço. Você passa o e-mail. Manda lá um recado. Manda um recado que eu vou responder em nome de Jesus. Tenho o maior prazer, porque eu tenho obediência a Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Agora. E eu quero orar por você. Você que tem sonhos, mas que está cometendo abortos. Não cometa aborto espiritual. Seja constante. Ore. Deus vai responder. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus tivesse me dado o que Ele está me dando hoje, eu estou vivendo hoje o que eu pedi para Deus há mais de 40 anos atrás. Eu estou vivendo hoje sonhos que eu pedi para Deus quando era criança, só que eu não tinha musculatura espiritual para viver o que eu estou vivendo hoje. Se Deus tivesse me dado antes do que Ele tem me dado hoje, talvez eu teria me perdido. Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Quem sabe chegou o seu tempo, chegou a sua vez de sonhar o sonho de Deus. Então, põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Você que vem cometendo abortos espirituais. Sonhos têm sido abortados. Pai, em nome de Jesus. Tu conhece essa pessoa, Senhor, que está do outro lado, que está acompanhando essa live nesse momento. Eu estou aqui, Senhor, em perfeita obediência ao Senhor. E eu estou falando para alguém que está agora acompanhando ao vivo ou que vai acessar a rede social em outro momento. Mas seja de que maneira for, eu oro para que em nome de Jesus, pare agora o aborto espiritual. Eu repreendo o aborto espiritual da sua vida em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus o aborto dos seus sonhos. E eu chamo a existência agora. Ressuscita sonhos que estavam sepultados agora. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, ressuscita sonhos que estavam enterrados agora em nome de Jesus. Ressuscita dons, talentos enterrados em nome de Jesus. Ressuscita o sono, Deus. Se eu estou falando para alguém aqui que tinha um sonho de louvar o Senhor, de ser um levita, que talvez parou de sonhar porque não teve apoio, ou porque deu ouvido à zombaria, à crítica, em nome de Jesus eu repreendo agora. E eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre a sua vida, e eu dou uma ordem. Sonho, ressuscita em nome de Jesus. Senhor, faz essa pessoa voltar a sonhar os teus sonhos. Em nome de Jesus, Senhor. Alinha esse sonho ao coração do Pai agora, Espírito de Deus. Espírito Santo, alinha o sonho dessa pessoa ao sonho de Deus, e que ela viva não o sonho dela, mas os sonhos de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Eu oro para que o favor do Senhor seja sobre a sua vida. Levanta-te dessa demência espiritual em nome de Jesus. Levanta-te agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Todos os demônios que estão impedindo você de sonhar o sonho de Deus, sai da sua mente agora em nome de Jesus. Todo medo, todo trauma em nome de Jesus, toda palavra contrária ao seu sonho, todo espírito de zombaria que vê sobre o seu sonho, eu dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Libera essa mente agora para sonhar, para fluir os sonhos de Deus em nome de Jesus. Desvenda, Senhor, os olhos, dá ânimo, dá alegria, cura em nome de Jesus essa pessoa que sofreu esse trauma.
Em nome de Jesus, eu declaro a voz mansa e suave de Jesus falando ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Sonha os sonhos de Deus. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre essa mente agora. Sopra sobre essa vida em nome de Jesus e que ela passe a viver os sonhos de Deus. Eu te declaro livre para sonhar os sonhos de Deus. Eu profetizo que os teus sonhos serão alinhados com o sonho de Deus e você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o que nunca viveu antes. Você vai conquistar o que nunca conquistou antes. E eu repreendo toda voz de zombaria. Eu repreendo em nome de Jesus toda a boca do inferno que Satanás tem usado para abortar os teus sonhos. Eu te abençoo. Eu declaro em nome de Jesus. Eu retiro do mundo espiritual toda a palavra de que você não é capaz de realizar os sonhos que tem na tua vida. Eu repreendo em nome de Jesus, como autoridade espiritual, eu repreendo em nome de Jesus toda palavra, toda maldição lançada sobre a sua vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Seja do pai, da sua mãe, de parentes, de líderes espirituais, eu repreendo em nome de Jesus e te libero em nome de Jesus para você crescer, romper em nome de Jesus. Eu te libero em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça crescer. Levanta-te e resplandece. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Seja constante, não desista. Desata agora tudo que está amarrando, a corrente que está no teu tornozelo, o peso na coluna, dor de cabeça, enxaqueca. Eu repreendo toda palavra de maldição sobre a sua vida. Eu repreendo toda a voz do inferno que diz que é tarde demais. Em nome de Jesus, não é tarde, não é tarde, não é tarde, não é tarde. Deus está me levando a realizar os meus sonhos aos 54 anos. Não é tarde para você, em nome de Jesus, eu repreendo a voz de Satanás, que diz que é tarde, que você não vai conseguir. Abre, Deus, a mente agora dessa pessoa. Abre a mente dela agora, para que ela possa fluir. Flua nos dons, recebe dons. Recebe a bênção do Senhor. Recebe a bênção do Senhor em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro o favor do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro, recebe porção dobrada do Espírito de Deus. Sopra, Espírito Santo. Batiza essa pessoa agora em nome de Jesus. Dela alegria, a certeza, a convicção de que é chamada pelo Senhor. E alinha o coração dela ao coração do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra, meu irmão. Recebe essa palavra, minha irmã, em nome de Jesus. Chega de aborto de sonho. De hoje por diante, os seus sonhos não serão mais abortados. Não haverá mais aborto espiritual na sua vida. Em nome de Jesus, você está livre para crescer, para romper, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Flua, flua, viva o sobrenatural de Deus. E toda vez que você for zombado, alguém zombar de você, não ouça, você é o que a Bíblia diz que você é. Em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você é mais do que vencedora. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz de realizar o seu sonho. Não deixe, em nome de Jesus, não permita que alguém fale para você que você não é capaz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Estou com 23 segundos para finalizar essa live. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Todos os dias eu estou mandando uma oração. Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Deus te abençoe. Acompanhe em nome de Jesus. Deus te abençoe.